Pessoal, sejam bem-vindos ao canal Salve Civic. Hoje nós vamos analisar o HGLG11, que é um dos fundos de logística mais famosos da nossa bolsa de valores. Então, antes de mais nada, se inscreva no canal para você não perder mais nenhum vídeo. Estou postando vídeo aqui todos os dias, então todo dia, por volta de 8 horas da noite, você pode vir aqui nesse canal que vai ter um vídeo novo para você. Todo dia, pode confiar e pode ver. Já deixa o seu curtir também, deixa o seu like aí, que isso apoia muito o meu trabalho, isso me ajuda demais. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, pessoal, eu quero começar aqui no Status Invest, mostrando algumas informações do HGLG. Primeiramente, o fechamento de hoje, ele fechou em R$ 162,98. Nesse valor, ele está entregando um dividend yield de 9,17% nos últimos 12 meses. Então, para quem comprou há um ano atrás, está pegando 9,17% no preço de hoje, tá? Lembrando que o yield é o que pagou nos últimos 12 meses dividido pelo preço de hoje. Então, 9,17%. Rendimento passado não é garantia de rendimento futuro. Sempre bom olhar a média. Continuando aqui, nós temos o PVP do fundo. Essa informação que eu quis mostrar para vocês. Qual a regra que eu uso para analisar um preço sobre o valor patrimonial de um fundo imobiliário? No mínimo 0,7, no máximo 1,10. Por que no mínimo 0,7? Eu considero que se um fundo está com um preço-valor patrimonial menor do que 0,7, ou seja, 0,70, eu preciso analisar mais a fundo, porque pode haver um problema. Pode. Não quer dizer que sempre tenha, mas talvez tenha. Então, se está abaixo de 0,70, analisa com mais carinho, que pode ser que tenha algum problema, alguma coisa puxando o preço tão para baixo assim. É sempre bom conferir. Nós temos que o valor patrimonial por cota desse fundo é de R$ 149,29. Por isso que ele está com um PVP de 1,09. Para mim, está num preço interessante. Agora, eu quero começar a falar com vocês já no relatório mensal do mês de maio desse fundo. O relatório gerencial. Vamos lá. Aqui vocês vão ver que nós temos algumas diferenças aqui, por exemplo, o dividend yield aqui ainda estava em 8%, mas isso aqui, como eu falei, varia muito do que ele pagou pelo preço. Então, considerem sempre o dividend yield mais atual, caso vocês forem analisar. E, novamente, para reforçar, olhem a média. Por favor, olhem a média histórica. Isso vai dar uma outra visão para vocês. Eu deixei marcado aqui que o fundo pagou R$ 1,10 por cota. Já é um pagamento que ele vem praticando já há alguns meses. Então, só mesmo uma informação. Deixei marcado aqui embaixo no comentário do gestor algo que eu particularmente achei muito interessante. Que é o quê? Neste mês o fundo apurou uma receita que deu R$ 1,36 por cota. E quando ele foi distribuir, né, quando ele foi tirar os seus custos, quer dizer, antes de distribuir, sobrou R$ 1,24. Quando ele foi pagar para mim, que sou cotista, ele pagou R$ 1,10. Então, isso quer dizer que sobrou dinheiro no caixa do fundo. Quando você continua lendo aqui, o que é que o gestor falou? Ele falou que foi distribuído um total equivalente a 66,4% do resultado auferido até o momento. E nós sabemos que, por regra, o fundo imobiliário ele tem que entregar 95% desse resultado no semestre, tá? Nos 6 meses. Então, o que que o gestor falou aqui? Considerando já a 8ª emissão, que foi agora recente, o fundo tem um caixa, vamos dizer assim, de R$ 3,26 para ser distribuído ainda nesse semestre, para poder chegar nesses 95%. E quando que o semestre fecha? Esse mês agora, mês de junho. Ou seja, o pagamento de julho já vai ser referente ao fechamento do semestre. Então, muito provavelmente, nós vamos estar vendo um pagamento maior do que
o HGLG veio pagando todo esse semestre, que ele veio pagando R$1,10, então agora provavelmente ele vai distribuir todo o restante que ele tem em caixa para chegar em 95% do resultado, que é o que a regra exige que os fundos façam. Eu deixei marcado aqui uma outra parte muito interessante, que neste mês o fundo teve um resultado positivo impactado pela compra e venda de FIIs e CRIs da carteira. Por que eu deixei marcado isso aqui? Eu quero que vocês entendam que esse tipo de coisa não é recorrente. Venda de FIIs e CRIs para um fundo de logística não é receita recorrente. Então isso vai acontecer em um mês, no outro mês pode ser que não aconteça, ou que aconteça com menos peso, vamos dizer assim. Ou talvez até com mais peso. Mas não é algo que você deve contar que vai sempre acontecer quando você for analisar. Então isso é um ponto interessante. Nesse mês também, nós tivemos o aluguel para 2 players relevantes do varejo e do e-commerce em um galpão que a Magazine Luiza entregou de volta para o HGLG, que é o HGLG Ribeirão. Com esse aluguel para esses 2 players, nós tivemos um ganho real acima de 50% na alocação. E um pouco mais abaixo, vocês vão ver quais foram esses 2 players e mais alguns detalhes desse aluguel. Aqui nós temos o encerramento e conversão de cotas da 8ª emissão. Para quem comprou essas cotas, na abertura do mercado no dia 1º de junho, foi no começo desse mês, as cotas já se transformaram em HGLG 11, ou seja, HGLG 13 e 14, que foram os recibos, já transformaram em HGLG 11 e você já tem a cota integralizada normalmente. Seguindo mais aqui, nós temos o gráfico de saldo devedor e o percentual de alavancagem do fundo frente ao seu patrimônio líquido. Isso aqui é interessante vocês observarem que atualmente o fundo tem 4,5% de alavancagem frente ao seu patrimônio líquido e ela vai diminuindo até 2032. Então esse é o período que o fundo tem para pagar todas as suas dívidas e sair fora delas. Todas as que ele tem hoje, né, até o mês de maio. Continuando mais aqui, nós temos uma outra informação muito interessante e tem a ver com essa linha amarela pontilhada que está aqui, que ele é a média dos últimos 12 meses dos 5% de resultado que o fundo não é obrigado a entregar para os seus cotistas. Aqui embaixo até tem um comentário que fala que se de tudo, no pior cenário em que o fundo não tem a caixa disponível para arcar com as suas dívidas, este limite de 5% do resultado poderia ser usado para cumprir as amortizações e pagamentos previstos sem impacto direto nas distribuições de rendimentos. Então isso é muito importante e muito positivo que o fundo tenha essa tranquilidade, essa margem que pode arcar com as suas dívidas, amortizações e etc. Na parte comercial do mês de maio, que nós vamos ver aqui o aluguel que eu comentei lá em cima dos 2 players. E quais foram esses 2 players que alugaram as áreas no HGLG Ribeirão Preto? Foram Shopee e Grupo Pão de Açúcar. Eles vão entrar onde a Magazine Luiza devolveu. E eles vão entrar pagando R$ 23,00 por metro quadrado. Esse é um aluguel que ele é 63% maior do que o que a Magazine Luiza vinha pagando. Novamente, muito positivo. Aqui nós temos outras informações que, caso vocês queiram ler, acesse esse relatório. Ele está disponível lá no RI do fundo. Ele está disponível na parte de comunicados também lá no Status Invest, na página do HGLG. Então é interessante que vocês leiam com mais calma todas as informações. Eu aqui estou fazendo um resumo porque senão o vídeo fica 30 minutos. Então aqui é algo mais rápido. Vamos dando sequência. Na parte técnica, destaca-se a atualização de abril quanto às obras. Então vocês podem ver aqui algumas fotos e várias informações sobre as obras que o fundo vem fazendo. Vocês podem ver como que está o desenvolvimento lá de Itupeva. Vocês podem ver aqui
os percentuais, acumulado físico, financeiro, previsão e etc. Vocês podem ver aqui o percentual de exposição do fundo em desenvolvimento, quanto que já foi desembolsado em Itupeva e lá no G04. Vocês podem ver bastante coisa aqui. Aqui nós temos algumas informações do gráfico. Continuando, nessa parte aqui nós temos a composição do resultado. E aqui o que é interessante vocês observarem. Eu deixei marcado aqui a receita de locação e o ganho de capital bruto. Observem que nos últimos 12 meses o ganho de capital bruto ele foi praticamente metade da receita de locação. Esse ganho de capital bruto, novamente, não é algo que você deve levar como recorrência. Tá? Esses aí são ganhos de venda, ganhos em operações um pouco mais curtas, que o gestor do fundo viu uma oportunidade e soube aproveitar, mas não é algo recorrente. Então, quando você for analisar, não leve essa informação como sendo algo que sempre vai acontecer nos 12 meses futuros. Provavelmente não vai. Então tenham cuidado quanto a isso. A receita potencial do fundo está aqui 21,4 e atualmente a receita de locação é 18,7. Nós temos uma vacância de 1,2 e uma carência e desconto de 1,04. Então isso aqui é o que nós temos. Essa parte que eu marquei aqui no resultado do fundo por cota, saldo de resultado acumulado, é justamente o saldo que ele tem acumulado para distribuir até o final do semestre, que encerra agora em junho e vai ser pago em julho. Então esse é um ponto a se observar. Caso você queira aumentar a posição no HGLG ou queira entrar no HGLG, provavelmente você já vai pegar esse pagamento maior esse mês por causa desse saldo que tem acumulado, esse resultado acumulado. Vocês podem ver que nos últimos meses o fundo teve alguns pagamentos muito fora da curva em algumas épocas pontuais. Teve uma questão de uma devolução e uma multa que foi recebida ano passado, então teve uns pagamentos de valores bem maiores, não foi nada recorrente, novamente não recorrentes. Então sempre observar e tomar cuidado quanto a isso. Aqui nós temos a rentabilidade do fundo em comparação ao IFIX e ao CDI. Aqui nós temos informações da liquidez do fundo, o volume financeiro, o número de cotistas, tem bastante coisa aqui. Aqui nós temos a carteira, a composição do patrimônio do fundo, imóveis, outros FIIs, CRIs, renda fixa, outros, parcelas a receber, aquisições e no final o patrimônio líquido. E aqui nós temos detalhamento de aquisições e parcelas a receber. Muito importante dar uma analisada nessa parte aqui e clicar nesses fatos relevantes, ler um a um para vocês entenderem quais foram essas aquisições, quais são essas parcelas a receber, o que aconteceu aqui com o fundo e o que vai acontecer nos próximos 6 meses, de 6 a 12 e maior que 12 meses. Muito importante mesmo. Se você quer ser cotista, você tem que tirar um tempo para ler e entender o que está acontecendo com aquele ativo que você está colocando o seu dinheiro. Lembrando que dinheiro não aceita desaforo. Então você tem que ter essa disposição para estudar. Aqui nós temos os ativos imobiliários do fundo, que eles estão divididos aqui entre 1, 2, 3, 4, 5 estados. Aqui são eles, temos aqui os nomes ao lado e a localização aqui também. Continuando um pouco mais aqui para baixo, nós temos a evolução da vacância física e do aluguel médio mensal por metro quadrado. Vocês podem ver que de junho do ano passado a maio desse ano, a vacância física, que é esse percentual aí que está dentro desses círculos brancos, ela praticamente não alterou em nada. Ela estava ali 7,8, continua 7,8 até hoje. O que aumentou foi o aluguel por metro quadrado, saindo de R$ 21 para R$ 24 agora, sendo a média no caso, né? Um ponto que eu acho importante que qualquer pessoa dê muita atenção ao HGLG é a questão da média de tempo para o final dos contratos, que
eu deixei marcado aqui, ó, 3,5 anos. Em até 3,5 anos na média, grande parte dos contratos do HGLG vão ser findados, eles vão encerrar. Então a gente tem que ficar de olho para ver quais que vão ser renovados, quais empresas que vão sair, quais empresas que vão entrar, como é que vai ser, se essa vacância vai aumentar e vai demorar para ser reposta. Então a gente tem que acompanhar de perto, porque realmente o prazo ele é um pouco curto. Nós temos que o revisional dos contratos, grande parte dele vai ser feito esse ano, grande parte é feito pelo IPCA, e grande parte dos contratos é típico. Então a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Acompanhar de perto mesmo. Aqui nós temos a classificação dos setores de atuação. Então, os imóveis do fundo e qual é a classificação dele. Essa informação, vocês vão ver ela mais detalhada nessa parte aqui, ó, imóveis logísticos. Aqui vocês vão ter o nome do imóvel, endereço, localidade, área bruta locável, que é esse ABL, qual que é o percentual de participação do fundo, qual que é o percentual da vacância, quantos locatários e qual a classificação do imóvel. Então aqui, por exemplo, o HGLG Blumenau ele tem uma classificação C. É essa classificação que está aqui. Então vocês conseguem ter mais informações olhando um a um aqui. Ó. Um a um vocês vão vendo as informações, quantos locatários, vacância, participação, classificação, área bruta locável e etc. Muito interessante vocês olharem um por um aqui, estudarem um por um mesmo. Continuando aqui, logo após essa lista bem longa de imóveis que o fundo tem, vocês vão chegar na parte de tabela de potencial expansão dos ativos e logo em sequência vocês vão ver as deliberações das assembleias do mês. O que aconteceu nesse mês no fundo, o que a Assembleia decidiu fazer. E aqui nós já chegamos na parte final do nosso relatório. Aqui nós temos o objetivo do fundo, quando que ele começou, aqui, ó, junho de 2010, então já é um fundo que tem muita história, a gestão dele sempre foi muito boa, então é um fundo que ele tem um certo preço maior, realmente, em poucas ocasiões vocês vão achar ele com um PVP pequeno, coisa rara, porque o mercado dá sim um peso maior para a gestão deles, reconhecem a qualidade e o preço acompanha. Aqui vocês têm que a taxa de administração dele é de 0,6% ao ano sobre o valor de mercado de negociação em bolsa do fundo. Aqui vocês têm que eles já fizeram 8 novas emissões, que vocês têm que o custodiante é o Itaú e ela é administrada pelo Credit Suisse Hedging Grifo. Tá? Vocês perdoem se eu falei errado, mas enfim. HGLG é um excelente fundo. Para quem ficar com alguma dúvida quanto a algum termo, no final tem um glossário, vocês podem vir aqui e ler que vocês vão entender tudo mesmo. Novamente, HGLG é um excelente fundo. Já é um fundo com muita história e vem entregando bons resultados para os seus cotistas. Não considerem isso como uma indicação de compra ou de venda. Estou fazendo um estudo aqui, repassando informações e você vai ver se faz ou se não faz sentido para a sua estratégia. Jamais compre qualquer coisa com base em opinião de terceiros. Você tem que ter a sua opinião formada, o seu estudo feito, a sua decisão tem que vir disso, ok? Então, pessoal, muito obrigado para quem ficou até agora. Novamente, eu peço que se inscrevam nesse canal. Todo dia eu estou fazendo vídeos novos aqui. Deixe nos comentários a sua opinião sobre esse fundo, a sua opinião sobre o meu vídeo, qual ativo que você quer que eu faça uma análise aqui, qual o tema que você quer ver aqui no canal. Eu fico muito feliz quando vocês interagem com o meu conteúdo. Compartilhem com seus amigos, manda no grupo, manda no Instagram, manda no WhatsApp. Divulga isso aí que eu tenho certeza que tudo que eu falei aqui vai ser útil para muitas pessoas. Então, o meu muito obrigado e até a próxima.